Graça e paz, Jesus Cristo é o Senhor, meu Ele amor. reina. Porque Ele reina. Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Meu Deus. pastor. E cá vamos nós para terminarmos o nosso tempo de jejum. Estamos quase na reta final. Tem sido 40 dias de sobrenaturalidade e de graça. 40 dias segundo a vontade de Deus, o Senhor. 40 dias para o louvor da glória e da graça de Deus. Quem começou esse tempo de jejum conosco, com certeza tem seguido em Deus, construindo um edifício que talvez não seja visível aos olhos humanos, mas que diante de Deus é um edifício que vai suportar o nosso ano de 2026. Enquanto famílias, enquanto igreja, nós temos feito esse jejum e que bom que você tem participado conosco nesse tempo onde verdadeiramente o Senhor tem se revelado, o Senhor tem agido, o Senhor tem feito na nossa vida e nós estamos juntos aqui por mais um dia para o louvor da glória, da graça do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos juntos orar para que então possamos compartilhar de uma palavra que vai direcionar esse nosso tempo de comunhão com Deus e de comunhão entre nós. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria sem igual nós estarmos aqui para compartilhar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o Senhor. Vamos juntos orar. Vamos orar para que o Senhor nos conceda graça, nos conceda direcionamento segundo o seu querer. Oremos ao Senhor. Deus amado, em nome de Cristo Jesus, somos gratos a Ti pelo dom da vida. Somos gratos a Ti pelo Teu amor e favor. Somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Somos gratos a Ti pelo Teu direcionamento. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo zelo do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida de cada família aqui representada. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, porque podemos nos reunir neste propósito, ó Deus, intenso, com famílias, ó Deus, em todas as nações do mundo, ó Deus, para que no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, possamos continuar a edificar um edifício espiritual, um edifício sobrenatural, ó Deus, que suportará a nossa jornada, ó Deus, natural, um edifício extraordinário que suportará, ó Deus, o ordinário nas nossas vidas. Seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer, seja feito o desejo do Teu santo coração. Ó Deus, congregue neste tempo de live homens e mulheres rendidos a Ti, homens e mulheres, ó Deus, chamados, ó Deus, para Te adorar, chamados para Te glorificar, e também traga aqueles, ó Deus, que têm anseio por mais de Ti, ó Deus, que têm almejado mais do Senhor. Traga-os aqui, congregue-os aqui, ó Deus, para que em mais um dia possamos Te exaltar, em mais um dia possamos Te glorificar, em mais um dia possamos Te bendizer, em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ó Deus, de gratidão, a nossa oração de consagração, a nossa oração, ó Deus, de direcionamento para esse tempo. Seja conosco, Espírito Santo, porque sem Ti nada podemos fazer. Seja conosco, Espírito Santo, porque nós estamos, ó Deus, voltados somente à Tua vontade e não a nossa, ao Teu querer e não o nosso, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ensinado que não existe jejum sem oração e não existe a mínima efetividade de nós somente cortarmos alimentos. Então, a parte mais importante do jejum não é o corte do alimento, mas a parte mais importante do jejum é a oração, porque é por meio da oração que não só levamos ao Senhor o motivo do nosso jejum, mas também é por meio da oração que nós recebemos de Deus o direcionamento necessário para que possamos seguir. Então, a distinção entre quem está a fazer um regime alimentar, quem está somente numa dieta e quem está verdadeiramente de jejum é a oração. Por isso, hoje nós trouxemos a oração de Jabes, porque é uma oração que chama muita atenção. Não é uma oração longa, não é uma oração com muitos detalhes, mas é uma oração
com uma história, é uma oração com uma identidade. Porque você poderia dizer, por que Jabes falou tão pouco e Deus já lhe respondeu? É porque ele tinha uma jornada com Deus, ele tinha uma caminhada com Deus. E nesses 40 dias, verdadeiramente, você também começou a construir desde os primeiros dias uma jornada com Deus, o Senhor. Então, quando nós temos uma história com Deus, verdadeiramente a nossa oração não é forçada. Quando nós temos uma história com Deus, não precisamos convencer Deus a fazer o que nós queremos, antes pelo contrário, a nossa história, a nossa construção com Deus, verdadeiramente já influencia até no pedido que nós vamos fazer. E uma das coisas muito importantes nesse tempo de oração é identidade. Sim, porque a identidade de Jabes, né, ela influencia e muito no seu posicionamento familiar, e a identidade de Jabes também posiciona ele diante de Deus de uma forma distinta. Para você que está a chegar agora, o nosso texto de base é 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Então, vamos lá. 1 Crônicas, vocês podem digitar ali, assim quem chegar já vai encontrar o texto de base nessa semana, né? É 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Eu vou ler para que então possamos dinamizar aqui o nosso tempo de live. Pastora? Antes de ler, pode ser 1 Crônicas, mas também pode ser primeira, por ser uma crônica, e 1 Crônicas por ser um livro. Sim, também. Aplica-se as duas partes. Aplica-se as duas. Porque como usa-se para os livros poéticos, muitas vezes, como os livros históricos também, sim, muitas vezes nós podemos talvez pensar que pode estar errado, já que em Samuel nós usamos primeiro Samuel e segundo Samuel, certo, por ser livro, mas em crônicas dá para ser primeira e crônica, segunda, porque aplica-se uma crônica, mas também é um livro. Isso então, primeiro Crônicas também pode. Amém. Então, 1 Crônicas ou primeira crônica, as duas formas, escrita sobre os reis ou sobre a monarquia de Israel. Veja o que diz a palavra do Senhor. Versículo 9, capítulo 4. Não, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 4, versículo 9, é o contrário. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou a Deus, o Deus de Israel, dizendo, abençoe-me, aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu ao pedido de Jabes. Então, nós vemos Jabes orar, mas o que chama a atenção é que logo depois de uma oração curta, Deus atendeu ao pedido de Jabes. Então, existem duas questões muito importantes a serem consideradas aqui. Primeiro, a própria identidade de Jabes. Ele foi gerado em dores e, com certeza, criado no altar do Senhor. Assim como Samuel, Jabes foi recebido de sua mãe como bênção da parte de Deus. E ao recebê-lo como bênção da parte de Deus, sua mãe o consagrou no altar. E aqui está a primeira questão importante na nossa vida enquanto pais. É consagrarmos os nossos filhos no altar do Senhor. Não importa se os geramos com dor, não importa se os temos criado com dor, assim como Jabes foi gerado. O que define a vida não é a forma como fomos gerados. O que define a nossa vida é o altar em que somos consagrados. Quando somos consagrados no altar do Senhor, ainda que gerados em dores, ainda que caminhando doloridos, nós verdadeiramente alcançaremos resposta da parte de Deus. Alcançaremos direcionamento da parte de Deus. Viveremos da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, você que é pai, você precisa abençoar teus filhos, você precisa consagrá-los no altar do Senhor. Nós temos feito isso com os nossos 4 filhos.
Todos os dias nós os abençoamos, todos os dias declaramos a bênção sacerdotal sobre a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te faça crescer em estatura, sabedoria e graça, que o Senhor te faça grande nessa geração. Nós decretamos espiritualmente o sucesso dos nossos filhos. Então é extremamente importante que a gente entenda que a nossa identidade, ela é derivada do altar que nos sustenta. Talvez o teu nome não tenha nenhum significado. Talvez o teu nome não seja Ruth, não seja Manuel. Talvez seja um nome que o teu pai juntou o nome dele com o teu nome. Isso pouco importa. A verdade é, se fores consagrado no altar do Senhor, você vai gerar um novo conteúdo para o teu nome, uma nova identidade para o teu nome. E quando ouvirem o teu nome, eles vão se lembrar. Ou vão se lembrar da graça de Deus, ou vão se lembrar do amor de Deus, ou vão se lembrar da bondade de Deus. Que seja assim na tua vida. Quando ouvirem o teu nome, que façam menção do Senhor. Aí se cumpre o que a palavra do Senhor nos ensina nos evangelhos, que as vossas boas obras sejam conhecidas diante de Deus, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, não é orar somente, mas é o que temos feito da nossa vida. Se somos consagrados ao altar, ou não somos consagrados. Se estamos a viver para o louvor da glória da graça de Deus, ou não estamos a viver para o louvor da glória da graça de Deus. E uma questão extremamente importante aqui é propósito. Nós precisamos olhar para a Sagrada Escritura como um todo, se quisermos compreender por que Deus respondeu já à oração de Jabes. Entenda uma coisa: o teu propósito de vida define a resposta de oração que você vai receber. Se você tiver propósito e esse propósito está centrado no centro da vontade de Deus, aqui tem redundância, mas é justamente isso que tem que ter: um propósito centrado no centro da vontade de Deus. Se isso estiver acontecendo na tua vida, verdadeiramente você orará ao Senhor e o Senhor responder-te-á. Você clamará e você será ouvido, você será ouvida. Então, nesse jejum, quando nós começamos, nós ensinamos a todos vocês: não jejuem por conta de vocês. Jejuem no reino, pelo reino e para o reino. Jejue para que a vontade de Deus se cumpra, não a tua vontade. Jejue para que o querer de Deus se cumpra e não o teu querer. Inclusive, nós temos nesses dias, nesse mês de fevereiro, temos clamado por visão do alto. Aleluia. Para que o Senhor nos dê a visão do que Ele quer para a nossa vida. Porque o que nós queremos pode ser bom, mas não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, então nós descartamos como bom. Nós descartamos como perfeito. Nós descartamos como agradável. Então, se você almeja ter orações respondidas, negue a si mesmo. Aleluia. Tome a sua cruz e siga a Jesus, e o Senhor responder-te-á quando clamares de todo o teu coração. Então sim, Jabes foi ouvido, Jabes foi respondido, mas antes Jabes foi consagrado no altar do Senhor. Antes Jabes tinha um propósito alinhado com o propósito de Deus, o Senhor. Nota que Jabes busca o Senhor num período que em Israel haviam diversas crises na fé. As pessoas estavam em crise. Mas Jabes não tinha crise. Ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em que ele cria. E ele sabia que Deus, o Senhor, era fiel, era justo, para que verdadeiramente ele pudesse então chegar a cumprir as promessas que ele havia feito. Aleluia. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Há um processo sim, e nós precisamos estar dispostos a passar por esse processo. Quando você tem propósito, o processo é animador. Quando você tem propósito, o processo é alegre. Não é isso, pastora? É isso. E uma coisa que me toca muito, amém, é a forma como Jabes ele diz: que vá comigo a tua mão. Amém. Que vá comigo a tua mão. Yeah. Pai, que vá comigo a tua mão. Sim. Eu acho que muitas vezes, quando nós vamos orar, precisamos compreender a ordem dos pedidos e a maneira como devemos nos posicionar, amém, nesse momento. Porque orar com desespero
é fracasso. Orar com desespero é fracasso. Orar com medo é fracasso. Orar com tristeza é fracasso. Orar com incredulidade é fracasso. Orar com imediatismo, pressionando Deus a fazer como nós queremos, é fracasso. Orar com fracasso é fracasso. Com a mentalidade. E o que nós precisamos compreender? Jabes nos ensina uma ordem muito especial. Inclusive, é importante que você aprenda com o Senhor, com o Senhor Jabes, né? Aprenda com Jabes e diga: Pai, me ensina a orar como Jabes. Que Deus nos ensine a orar como Jabes. Amém. Que Deus nos ajude a compreender a sua vontade. Aleluia. Que Deus nos dê a oportunidade de entender aquilo que Ele tem preparado para nós, amém, sabendo que a mão dEle irá conosco. Aleluia. E o desejo do nosso coração hoje é que a mão do Senhor vá contigo. Amém. Que a mão do Senhor preserve a tua casa. Aleluia. Que a mão do Senhor preserve os teus passos. Nós não somos de nós mesmos. Aleluia. Nós não nos pertencemos. Sim. Nós não temos reputação a zelar, nós não temos nada para... Não, nada é nosso, nós somos do Senhor. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo disse: nós nele vivemos, nos movemos e existimos. Dele somos geração. Ou seja, ele nos gerou nele, por ele e para ele. É extremamente importante que a gente entenda isso. Quando fomos gerados nele, por ele, e fomos gerados para ele, então verdadeiramente, aleluia, todas as coisas começam a cooperar para o nosso bem. E olha uma coisa interessante, Jabes, ele nos mostra que sim, nós podemos viver na dependência, porque essa oração é uma oração de dependência. Jabes poderia ter começado um negócio e não orar. Jabes poderia somente ter feito uma dívida, ter emprestado dinheiro. Não. Ele não procura agiotas, ele não procura multiplicar seus investimentos, ele não procura casas escuras, não procura ouvir mais influência da política, não procura os links, ele não procura ninguém além de Deus, o Senhor. E ele clama, diz assim: Senhor, me abençoe. Amém. Me abençoe. Amém. Então sim, nós temos legitimidade de pedir, dizendo: Senhor, me abençoe. Aleluia. E Jabes diz assim: olha, Senhor, me abençoe e aumente as minhas terras, me faça conquistar mais. Então nesse ano sim, é legítimo que você clame ao Senhor, dizendo: Senhor, nos abençoe como família nesse ano, abençoe a minha esposa, abençoe a mim, abençoe os nossos filhos. Oh Deus, alarga as nossas tendas, alarga os nossos horizontes. Oh Deus, se nós enquanto família nós tínhamos bens, Senhor, multiplique os nossos bens em nome de Jesus, porque quando nós somos famílias no reino, pelo reino e para o reino, a nossa bênção é bênção para o reino. Aleluia. A nossa multiplicação é multiplicação para o reino. Aleluia. Então sim, existe legitimidade de você chegar diante do Senhor e clamar, desde que a tua vida esteja consagrada e você tenha propósito em Deus, o Senhor. Porque se a nossa vida não está consagrada, então é só uma oração de interesse. Em nome de Jesus. Mas quando vivemos nele, por ele e para ele, quando desde o berço somos consagrados, quando não acordamos senão para cumprir a vontade dele, quando não caminhamos senão para cumprir a vontade dele, quando, assim como o próprio Deus, ao levantar as nossas mãos, levantamos para abençoar e não para amaldiçoar, ao abrirmos a nossa boca, abrimos para abençoar e não para amaldiçoar, então sim, podemos com essa boca santa, com o coração humilde, voltado ao propósito do Senhor. Então verdadeiramente podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, nos abençoe. Sim, é também propósito nesse jejum, sermos abençoados pelo Senhor. Essa consagração não é só uma consagração sobre coisas que não sejam sobre nós. Não. Também é sobre nós. É verdade que nós nos movemos literalmente em torno da vida dos outros, mas nós, hoje, o Senhor te lembra, você pode também falar com Ele sobre você, sobre as tuas dores, sobre os teus medos, sobre as tuas dificuldades, sobre as tuas lamentações. Você pode se achegar a Ele, abrir o coração e dizer: Senhor, me abençoe. Senhor, me conceda graça, me conceda direcionamento. Senhor, seja comigo. Aonde quer que eu vá, seja comigo, vá comigo. Não sabemos como será o nosso ano de 2026. E nós, enquanto igreja, enquanto família, temos dito: olha, vamos nos mover por 7 anos. Então hoje já estamos a lançar
sementes para 2032. Então é 2032. Yes. Já estamos a trabalhar hoje. Estamos a lançar sementes hoje. Estamos a orar hoje. É lógico, nem tudo que nós pedimos o Senhor vai responder no dia seguinte. Porque com certeza, aqui entre o dia que Jabes orou e o dia que Jabes recebeu, passou algum tempo. Passaram-se processos. Então, não lute contra o processo. Amém. Viva o processo com gratidão. Aguenta. Suporta. Lide com perseguições. Lide com lutas. Lide com a dificuldade de investir. Desculpe, mas suporte. Aguente firme. Não desista. Não pare de lutar pela tua casa. Não pare de lutar pela tua família. Pastor, mas eu já estou a lutar há muito tempo. Continua. Você está no caminho certo. Os que confiam no Senhor devem ser como os montes de Sião. Não se abalam. Os que confiam no Senhor, eles correm, mas não se cansam. Os que confiam no Senhor não têm alternativa. Eles continuam esperando nele. Não se mova. Não saia da posição. A garantia de que o sentimento e a convicção de estar no Senhor, viver no Senhor, andar no Senhor, não é garantia de que não haverão aflições no meio do caminho. Observe que Jabes, ele está com dor, ele foi gerado em dor, mas ele observa o seu contexto e ele se posiciona, e a Bíblia diz no verso 10 que ele chama ao Deus de Israel. Quem é o teu Deus? A quem você tem chamado? Sim. A quem você tem clamado? A quem você tem clamado? O teu primeiro pensamento é desistir no meio da pressão. O teu primeiro pensamento é parar no meio da pressão. O teu primeiro pensamento é olhar para trás no meio da pressão. Então você não está pronto. Observe que Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram uma fornalha. Observe que a rainha Esther enfrentou uma cova para o seu tio Mordecai. A mãe já tinha arma, a mãe já tinha preparado. Já tinha armado. Observe que João Batista tem a sua cabeça cortada e colocada na bandeja. Observe que Daniel vai para a cova dos leões. Não garante que não haverão situações, mas é preciso que você se lembre de quem você tem crido. É verdade. Em quem você tem crido. Quem é o seu Deus? A quem você ora quando a coisa está ruim? A quem você busca? A quem você chora? A quem você clama quando as coisas não estão bem? A quem você busca? Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes buscou do Senhor. Jabes não. Ele foi ao Senhor. Amém. A quem você ora? Amém. Quem é o teu padrinho na cozinha? Muitas pessoas pensam que nós nos movemos. Não tem que ter tão. Tem que ter Deus. Tem que ter Deus. Tem que ter Deus. Tem que ter o Deus de Israel. Tem que ter o Deus de Jacó. Tem que ter o Deus de Jacó, tem que ter o Deus de Abraão, aleluia. Tem que ter o Deus de Isaac, tem que ter esse Deus em que você vai dizer, Senhor, tá tudo fora do lugar, não tá como eu gostaria. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento no campo. Fruto na vida, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, o produto da oliveira minta. Eu me alegrarei em Deus, o Senhor. E uma coisa é muito séria na oração de Jabes. Ele não ora como quem só quer as bênçãos. Ele ora como quem tem vida com Deus. Ele diz, Senhor, vá comigo. Vá comigo. Senhor, me abençoe, mas eu quero desfrutar dessa bênção diante do Senhor. Aleluia. Isso é oração de amigo. Isso é oração de quem quer curtir diante do Senhor a bênção que recebeu. Quer curtir para o louvor da glória, da graça do Senhor nosso Deus. Nós temos visto muita gente que só quer saber de Deus na hora que a necessidade bate a porta. Aleluia. Então busca, então clama, então chora. Você precisa verdadeiramente começar a orar a Deus, o Senhor. Independentemente da circunstância, faça sol ou faça chuva, você precisa buscar a Deus, o Senhor.
Não pare, não deixe de acreditar, não deixe de acreditar que aquele que começou a boa obra, ele é que começou a boa obra. Quando Deus é que começa a boa obra, não tem diabo no inferno, não tem potestade na terra, não tem principado, não tem espírito dominador, não tem forças espirituais do mal, não tem familiares, não tem amigos, não tem ninguém que pode se levantar contra a obra que Deus é que começou. Aqueles que Deus é que chamou, é Ele que justifica. Aquele que Deus é que chamou, é Ele que sustenta. Então, em nome de Jesus, faça uma coisa. Continua crendo, continue esperando no Senhor, continue posicionado no Deus da tua salvação, que Ele seja a tua luz, que Ele seja a tua consolação. Não arrede o pé, como diria o brasileiro, não saia da presença do Senhor. Continue profetizando. Está doendo, profetize. Está demorando, profetize. Continue a profetizar ao Deus que não muda, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Viveremos as promessas de Deus se não desistirmos. Eu me lembro, e aqui contar um testemunho para a gente começar a orar, começar a profetizar. Eu me lembro que nos 2 primeiros anos do nosso casamento, nós não poderíamos ter a nossa filha. E nós oramos, nós choramos, nós nos desesperamos e chegou o momento que nós estávamos a desistir. Foi bem nessa fase que o Senhor falou ao meu coração e eu confortei o coração da minha esposa. Eu falei, se Deus não nos der filhos biológicos, vamos adotar. Se Ele não nos der filhos biológicos, vamos evangelizar, vamos ter filhos espirituais. Mas não vamos desistir do Senhor, porque era muito complicado pregar sobre um Deus que faz milagres e não ter um milagre. Era muito complicado orar por pessoas. E a minha esposa, ela ia para vários cultos de mulheres, que ela orava por mulheres estéreis, e essas mulheres depois vinham testemunhar, dizendo assim, pastora, você orou por mim e eu fui abençoada. A senhora orou por mim e verdadeiramente eu fui galardoado. O Senhor me abençoou como uma criança. E a minha esposa não poderia ter filhos. Mas nós perseveramos no Senhor. Nós continuamos crendo, continuamos esperando. E o Senhor fez na nossa vida. Nos concedeu a Silvina, o nosso milagre. A pastora era estéril. Fizemos exames. Eu fiz vários exames. E o Senhor nos abençoou. A nossa vida tem sido assim. De bênção em bênção. De graça em graça. A nossa vinda para Angola não foi uma vinda comum. O Senhor moveu os seus para que nós voltássemos aqui para Angola como missionários. O Senhor nos tem agraciado soberanamente. O favor do Senhor tem se manifestado. Então, não pare. Não desista. Não deixe de buscar o Deus da tua salvação. Continue clamando, continue crendo, continue esperando em Deus, o Senhor, para o louvor da glória, da graça dele. Continue, Deus, o Senhor. Eu quero te chamar para orar. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar para orar. Em nome porque de Jesus. Oração não é somente falar. Não. Orar é projetar. Aleluia. Orar é planejar no secreto. Aleluia. Orar é desenhar os próximos dias. Aleluia. Então desenhe como será 2026 diante do Senhor. Desenhe como será 2027 diante do Senhor. Desenhe como será 2028 diante do Senhor. Aleluia. Profetize diante do Senhor. Aleluia. Não aceite outra realidade além daquela que o céu está gerando. Em nome de Jesus. Então somente diga ao Senhor, em 2026, vá conosco. Aleluia. Que a tua mão esteja conosco. Aleluia. Em 2027, vá conosco, Rei da Glória. Esteja conosco. Aleluia. Em nome de Se Cristo não Jesus. for, não Isso. Se a presença do Senhor não for conosco, nós não vamos. Não é sobre as bênçãos, é sobre a presença do Senhor que é abençoadora. Rei da Glória, nós nos achegamos diante da tua presença nessa hora, ó Deus, em gratidão por mais um dia de propósito, em gratidão por mais um dia de jejum,
jejum, em gratidão por mais um dia de oração, em gratidão por mais um dia, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, de posicionamento em Ti. Ó Deus, não vamos parar. O inferno pode se levantar, mas nós continuaremos, Senhor, continuaremos firmes, continuaremos posicionados, Senhor. Estamos aqui reunidos enquanto famílias para declarar a nossa confiança, para declarar a nossa dependência e para profetizarmos diante do Senhor que todas as coisas cooperarão conjuntamente para o nosso bem. Nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, enquanto famílias, para declarar que a nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Esse propósito é sobre o Deus que nós servimos, é para declarar que nós somos dependentes, que nós somos completamente dependentes do Senhor. Pai Todo-Poderoso, cada homem, cada mulher que está aqui nessa hora, ó Deus, é completamente dependente do Senhor. Cada homem, cada mulher que está aqui nessa hora, ó Deus, espera do Senhor, confia no Senhor, verdadeiramente, Senhor. Ó Deus, por isso não corremos para bancos, ó Deus, para fazer créditos bancários, não corremos para agiotas, não corremos para familiares. Ó Deus, a nossa dependência é do Senhor. Não corremos para casas escuras, Senhor. A nossa dependência, a nossa confiança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Entendemos que a resposta para as nossas famílias, a resposta para o nosso casamento, a resposta para os nossos filhos vem do Senhor, do Deus Criador dos céus e da terra. Ó Deus, sabemos em quem temos crido, temos uma história contigo, uma história de milagres, uma história de sobrenaturalidade, uma história de graça, uma história de bondade, uma história da bênção do Senhor. Ah, rionto, riobaia, manto, rioste, que te clerianto, yorobia, baia, diamanto, rioste, que teia, ayarabiaste, que teia, rionto, liseregiaste, que teia, diabaia, manto, rioste, que te clerianto, yoroia, aanto, liribiabaia, miamanto, rioste, que te clerianto, riobaia. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer, que a tua boa mão, ó Rei da Glória, ó Deus, se manifeste com poder, que a tua boa mão se manifeste com autoridade na vida dos teus filhos, que a tua mão vá conosco, que a tua mão nos acompanhe em cada um dos meses desse ano, e nós profetizamos abundância, profetizamos prosperidade, profetizamos a tua bênção, profetizamos plenitude, ó Deus, sobre a vida das famílias que confiam e creem no teu amor, das famílias que dependem de ti, ó Deus, das famílias que têm um altar, aonde consagram sua mente, aonde consagram seu coração. Nos rendemos a ti, esperamos somente por ti, ó Deus. Repreendemos Satanás, todas as suas artimanhas, todas as suas armadilhas não prosperarão, ó Deus, na vida dos homens e mulheres, ó Deus, que estão aqui conosco a clamar diante do Senhor, e aquelas famílias que dependem do Senhor, que não estão aqui, alcance-nos também, Rei da Glória, em nome de Jesus. Que haja a tua bondade, que haja a tua misericórdia, que haja o teu amor, que haja o teu favor, Rei da Glória, nesse ano 2026 e nos próximos 7 anos, ó Deus, até o jubileu. Nos abençoe, alargue as nossas tendas, multiplique os nossos bens, não somente por nós, mas para que sirvamos melhor ao teu reino, para que cuidemos melhor dos nossos filhos, para que verdadeiramente possamos dar uma vida digna, Senhor. Ó Deus, aqueles que dependem de nós, Senhor, abençoe-nos e nos torne canal de bênção, que a nossa vida seja abençoadora. Ó Deus, multiplique, ó Deus, o bem, que o Senhor tem colocado nas mãos dos teus filhos, Senhor, que haja multiplicação, assim como um dia multiplicou pães e peixes, ó Deus, em nome de Jesus, multiplique na vida de todo homem fiel, na vida de toda mulher fiel, na vida de todos aqueles, ó Deus, que não dependem somente de ti, mas, ó Deus, têm vivido em ti, por ti e para ti, Pai Todo-Poderoso. É nessa hora que nós queremos declarar sobre 2026 um ano de paz, Senhor.
Nos conceda a paz que excede todo entendimento. Sobre 2026, nos conceda a sobrenaturalidade, ó Deus, para que em meio a lutas, em meio a crises, em meio, Pai Todo-Poderoso, a perseguições, em meio a respostas ainda não respondidas, em meio a processos, Pai, que nós verdadeiramente possamos experimentar, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Senhor, no nome de Cristo Jesus, venha gerar, Senhor, sobre a vida daqueles que são fiéis, ó Deus, paz. Sobre a vida daqueles que são constantes, prosperidade. Sobre a vida daqueles que vivem processos, venha gerar abundância. Sobre a vida daqueles que vivem o teu propósito, venha gerar plenitude. Para louvor da glória, da graça de Deus, temos crido que existe um propósito e existe um tempo determinado para o cumprimento desse propósito, Senhor. Oh Deus, na vida de cada família aqui representada, Senhor. Oh Deus, esses que têm buscado construir em Ti, que têm buscado lutar em Ti, que tenha buscado se desafiar em Ti, na vida de todos esses, Pai Todo-Poderoso, que a Tua boa mão, o Teu amor, o Teu favor, ó Deus, se manifestem, Pai, com poder e autoridade, em nome de Jesus. Venha reativar sonhos, venha reavivar jornadas, venha reativar destinos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Profetizamos direcionamento, profetizamos visão, profetizamos, ó Deus, firmeza, profetizamos constância, profetizamos entrega, Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. As famílias são Tuas, Senhor. Guarde-as em Ti. Santifique as famílias em Ti. Alinhe as famílias ao Teu bendito coração para o louvor da glória, da graça do Senhor. Em Cristo Jesus. Gere, Rei da glória, sobrenaturalidade de graça. Gere vontade, ó Deus, de Te adorar. Vontade de Te glorificar, Pai Todo-Poderoso. Sabemos que só no Teu Espírito Santo, não sabemos como convém orar, não sabemos o que convém pedir, mas o Teu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, nos conduz. Então nós cremos que assim como Jabe foi conduzido pelo Teu Espírito Santo, que nós também sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para clamar a Ti aquilo que está alinhado ao Teu coração. Em nome de Jesus. Para buscar de Ti aquilo que Jesus. está em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos. Te louvamos, Rei da Glória. Pelo fato de que o Senhor nos vê. Aleluia. Pelo fato de que o Senhor nos conhece. Em nome de Jesus. Pelo fato de que o Senhor nos ouve. Sim, Senhor. Pelo fato de que o Senhor nos entende. É isso, Deus. Oh, lamaie canto, Nós nos apaixonamos pela Tua verdade. E nos apaixona saber que o Senhor é perfeito em todos os seus caminhos. Que a Tua graça nos envolva no nível master. Em nome que possamos, ó Jesus, conhecer o Teu coração. Sim, Deus. Ouvir a Tua voz. Aleluia. Não deixar, Deus, que a Tua palavra fique distante de nós, mas que a Tua verdade seja o nosso esteio. Tu és o nosso baluarte. Sim, Deus. Assim como disse o salmista, nos ajuda a esconder a Tua palavra assim mesmo, dentro de nosso nós, coração. porque ela é a única que não volta vazia. Assim mesmo. Os nossos argumentos são vazios, Sim, Senhor. Deus. Sim, Deus. A nossa vontade é vazia, Senhor. Seja para nós a Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que não titubeemos, que não olhemos para a esquerda ou para a direita. Profetizamos um ano de crescimento na Tua palavra. Jesus. Profetizamos um ano de crescimento na Tua presença. Profetizamos sim um ano de maturidade cristã. Em nome de Cristo Jesus, Rei da Glória. Venha cumprir a Tua vontade. Venha cumprir o Teu querer. Aleluia. Venha cumprir o desejo do Teu coração no seio das nossas famílias. Que continuemos a crescer, ó Rei da Glória, em estatura, sabedoria e graça. Que o Senhor continue a conceder visão aos Teus filhos. Continue a conceder a capacidade de projetar em Ti. A capacidade, ó Rei da Glória, de planejar em Ti, Rei da Glória. Em nome de Jesus, desperta-nos segundo a Tua vontade. Desperta-nos segundo o Teu querer. Desperta-nos segundo o desejo do Teu coração. Ó Deus, nos conduza ao centro da Tua vontade. Todos os dias da nossa vida, nos conduza ao centro do Teu querer. Todos os dias, Pai Todo-Poderoso. Nós confiamos e cremos no amor que Tens por nós. Obrigado, Rei da Glória,
porque o Senhor é zeloso. Obrigado, Rei da Glória, porque o Senhor é misericordioso, Senhor. Venha trazer sabedoria, ó Deus, aos teus filhos, para empreender, para gerar novidade, Senhor, no nome de Jesus. Assim como o Senhor um dia nos concedeu graça, ó Deus, de empreendermos por meio da Metodei, por meio da RC Academia da Mulher. Venha conceder, ó Deus, visão para homens e mulheres usarem a vara que têm na mão, ó Deus, para que possam abençoar outras vidas e também possam abençoar suas famílias, em nome de Cristo Jesus. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Continue, ó Deus, a abençoar a RC Academia da Mulher, porque a escola que o Senhor levantou, ninguém derruba, nem principado, nem potestade, ninguém pode acabar com o sonho que Deus é que criou. Ninguém, Senhor, agindo o Senhor, quem impedirá? Então, Deus, na vida das famílias aqui presentes, venha reativar sonhos, venha gerar, Pai Todo-Poderoso, a oportunidade de começar projetos novos, segundo a tua vontade. Esse ano é um ano próspero, esse ano é um ano de bênção, é um ano de abundância sobre as nossas famílias. Oh Deus, então em ti nós profetizamos, Pai Todo-Poderoso, a geração, oh Deus, de novas realidades na vida de cada uma das famílias. Espírito Santo, que seja conosco. Ribiabai, antorioste clerianto que teia. Rionto lidibiaste que te clerianto siriama, ionto iora. Biabaia que te aste cleria. Rionto li sereabaia que abaia. Obrigado, Senhor, pelo zelo do Senhor sobre a nossa casa. Obrigado pelo teu amor leal. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua misericórdia que hoje se renovou de novo. Obrigado por essa que nos tem conduzido. Obrigado por essa misericórdia que conduziu os nossos pais, nos conduz hoje e conduzirá os nossos filhos até a 1000ª geração. Porque as nossas famílias estão consagradas no teu altar. Porque as nossas famílias estão consagradas, guardadas em ti, Pai Todo-Poderoso. Seja com os nossos irmãos, Senhor. Seja com eles, alcance-os, Senhor. Seja com os nossos sobrinhos, Pai. Seja com os nossos pais, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias angolanas, pelas famílias brasileiras, portuguesas e pelas famílias de todas as nacionalidades, ó Deus, que nos acompanham e que não nos acompanham. O mundo tem mergulhado numa escalada terrível, Senhor, oh Deus, de guerras e rumores de guerras. A tua palavra se cumprindo está e nós permaneceremos confiando no Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Rei da Glória. É o nosso clamor nessa hora de guerras por todos os lados. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, oh Deus, em todas as nações mergulhadas em conflito, oh Deus, que a tua boa mão, assim como um dia esteve com Jabes, esteja com as famílias nesses lugares. Oh Deus, famílias que estão sendo perseguidas, sofrendo. Oh Deus, famílias que estão em risco, oh Deus, de serem exterminadas, que sejam alcançadas pelo Senhor, guardadas pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Assim como Jabes orou, nos abençoe. Multiplica as nossas terras, que a tua mão vá conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos direcionando todos os dias da nossa vida. E assim como declarou Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça sequer sair de casa. Se o Senhor não for conosco, não permita que nos movamos. Se o Senhor não for conosco, não queremos fazer nada na RC Academia da Mulher. Cada curso, Senhor, que tenha nascido do teu coração para abençoar homens e mulheres, famílias completas, Senhor, tanto na RC Academia da Mulher quanto na Metodei. Oh Deus, abençoe essas duas escolas. Abençoe também a Reino, Senhor. Igreja que o Senhor nos deu a graça de liderar. Abençoe-nos e faça a tua vontade. Cumpra o teu querer e o desejo do teu santo coração. Em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração de gratidão, porque nós confiamos e cremos no amor que tens por nós. Nós confiamos e cremos que, ainda que um pai abandone, ainda que uma mãe abandone o seu filho, a sua filha, o Senhor, todavia, jamais se esquecerá, jamais abandonará. O Senhor é Deus conosco, sempre presente.
Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor e favor. Obrigado pela tua graça, bondade e misericórdia. Continue, Senhor, a nos encaminhar ao centro da tua vontade, ao centro do teu querer. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Encerramos esse tempo de oração, consagração, direcionamento, gratos ao Rei, porque estamos quase no final desse propósito de 40 dias. Foram 40 dias ininterruptos. Oh Deus, estivemos aqui, até no dia de luto, no dia de dor, no dia de consternação. Nesses 40 dias nós sepultamos, nesses 40 dias nós festejamos, celebramos, independentemente de tudo o que nos aconteceu. Estivemos aqui e continuaremos no centro da tua vontade, em nome de Jesus, e veremos todas as coisas cooperarem conjuntamente para o nosso bem. O que entendemos e o que não entendemos. O que vemos e o que não vemos. O que esperamos e o que não esperávamos que acontecesse. Sabemos que cooperará. E se está acontecendo nesse tempo, que nós clamamos por respostas, é porque é do Senhor. Obrigado, Rei da Glória. Continue a fazer o teu querer. Continue a cumprir o desejo do teu santo coração. Oramos porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. O Senhor não nos faltará. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor não nos faltará. É Ele, o Senhor, que nos conduzirá a águas de descanso. Refrigerará a nossa alma. A tua vara e o teu cajado são esses que nos consolam. Obrigado, porque ainda que passemos por vale de sombra e de morte, o Senhor é conosco. Muito obrigado por tudo que já fez, por tudo que está a fazer e por tudo que ainda fará, para o louvor da glória da graça do Senhor. Em Cristo Jesus, nós oramos gratos e encerramos com a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que Deus em Cristo Jesus vá na tua frente fazendo o caminho. Que Ele esteja na tua retaguarda protegendo de todo o mal. Que Deus em Cristo Jesus esteja ao teu derredor, consolando e confortando até o dia de Cristo Jesus. Que Deus seja contigo, assim como tem sido conosco. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Aleluia. Vamos até dia 15. Até dia 15. Sábado. Até dia 15, nesse propósito de 40 dias. Mas fique por aí, porque o céu está se movendo. E quando o céu se move, nós nos movemos. Então estaremos aqui além do propósito. Sim, o propósito de 40 dias terminará, mas nós continuaremos aqui para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, em nome de Jesus Cristo. Lembrando que todas as lives estão hospedadas no canal do YouTube. Aleluia. Pastora Ruth Catala. Por lá você pode ser ricamente abençoado. Amém? Todas as lives das orações estão lá no canal do YouTube. Se você chegou só hoje, não se preocupe. Acompanhe lá no canal do YouTube. Está desde a primeira. Estão abertas para todas. Você pode fazer com a sua família. Pode fazer com o seu grupo de oração. Pode fazer com a sua nação. Amém. Pode fazer com os teus irmãos, com os teus amigos. Faça por você. Faça porque Deus é bom. Aleluia. E a sua misericórdia dura para sempre. Até amanhã, pontualmente, 12 horas. Aleluia. Estaremos aqui
às 12 horas. Posicionados. Aleluia. E fica por aí. Se Deus nos mover daqui a pouco a trazer mais uma palavra para você, a gente traz. E olha, você que está em Angola, nós estamos em Angola. É verdade. É verdade, nós estamos em Angola. Graças a Deus, cumprindo o nosso chamado aqui. A nossa igreja, ela fica no Talatona. A Rotunda da Fubu é a referência. Junto à Rotunda da Fubu, no sentido Bela Siak, você nos encontra de frente aos Quebra. Nós estaremos nesta sexta-feira com o culto da família. Nós vamos encerrar, né, um pré-encerramento com as famílias para orarmos, para clamarmos, para consagrarmos a família. Então você que é de Luanda, venha orar conosco, venha clamar conosco, para que o Senhor em Cristo Jesus nos conceda 7 anos de sobrenaturalidade. E olha só a responsabilidade, nós estaremos profetizando por 7 anos de graça do Senhor. Então, se você está em Luanda, traga teus filhos. Se você está em Luanda, traga teus amigos, traga teu esposo e vamos juntos, em nome de Jesus Cristo, orar ao Senhor. E no domingo, nós estamos com 2 cultos. Nas 7 horas, nós temos o nosso culto de oração e às 9h30 temos o nosso culto central. Deus tem operado sobrenaturalmente. O que Deus está a fazer. Você não pode ficar de fora. Aleluia. Venha conosco para o louvor da glória e da graça do nosso Deus. Aleluia. Deus abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Obrigada. Amém. Obrigada.